Oi. Boa noite a todos. Vamos começar pelas nossas saudações aos nossos amigos internautas. Estamos transmitindo essa palestra de hoje com o Giroto através da web rádio Portal da Luz de Dourados e retransmitindo pelas web Rádio São Francisco, Rádio Sementes de Amor, Rádio Doutrina, Rádio Espaço Espírita, Rádio Discípulos e Rádio do Chico. Então, primeiramente, eu vou fazer uma reflexão. A gente fez uma leitura na sala de passe e foi muito bonita essa leitura. Eu vou ler para vocês. Depois a gente faz a nossa oração. Se chama Pacifica Sempre, do livro Mensagens de Luz de Emmanuel, Chico Xavier psicografou. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda a perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo ufanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando em ti. Então, com isso, vamos fazer a nossa oração, serenando os nossos corações, a nossa mente, lembrando que a paz do mundo começa em nós mesmos, que nós mesmos é que fazemos o nosso mundo interior e através dele a gente exterioriza para as outras pessoas. Então, que Deus nos persevere nesse caminho de iluminação, de busca do bem, de ajuda, de silêncio, de pacificação da gente mesma e do outro. Que a gente consiga, através das nossas atitudes, disseminar a paz, amor, afastando qualquer maledicência, qualquer azedume, qualquer palavra áspera, que isso não faça parte do nosso cotidiano, mas que isso, se isso acontecer, que a gente tenha ternura suficiente para se conscientizar, para se desculpar, para pedir o perdão pela ofensa feita. Então, que Deus seja sempre essa lembrança nas nossas mentes, no nosso coração, para que as nossas atitudes mudem diariamente e que eles nos perseverem no bem, agora e sempre, que assim seja. Então, a nossa palestra de hoje, antes que o galo cante, com o Giroto. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que nós voltamos a essa casa para falar um pouquinho da doutrina espírita, para falar do Evangelho, enfim, para falarmos um pouquinho da vida de Cristo. E o tema que nós selecionamos hoje é Antes que o galo cante, a negação de Pedro. Essa passagem é de uma importância tão grande no contexto evangélico que ela foi citada pelos 4 evangelistas. Mateus, no capítulo 26, Marcos, no capítulo 14, Lucas, no 22 e no capítulo 18 de João.
E ela diz a respeito da condição de fragilidade de Pedro. E Pedro não sabia que era frágil. Ele só descobriu que era frágil quando foi, então, colocado à prova. Quem era Pedro no contexto evangélico? Todos eles, nós sabemos, que foram escolhidos a dedo pela espiritualidade mediante Jesus. Mas Pedro se diferenciava pelos seus valores éticos, pelos seus valores morais e pela sua alta espiritualização, pela sua alta mediunidade. Então vamos pegar um trechinho lá do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, para termos uma ideia do calibre moral que tinha Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. O que é que Jesus quis dizer com a carne e o sangue? Quis dizer que não foi a herança genética que lhe concedeu condições para identificar o Messias, mas sim a percepção espiritual que extrapola a matéria. Ou seja, Pedro já veio altamente espiritualizado. Tanto era espiritualizado que Jesus tinha a liberdade de ficar na casa de Pedro, de dormir na casa de Pedro, de tomar as refeições na casa dele. Então, dentre todos os apóstolos, até por conta da idade, Jesus se afinava mais com ele. E o seu alto calibre moral, então, diferenciava dos outros apóstolos. O livro Boa Nova nos traz a seguinte passagem, que é naquela cerimônia de lava-pés, que antecedeu um pouquinho a crucificação. O ato de Jesus lavando os pés de seus discípulos encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. E chegado a sua vez, disse: nunca me lavarás os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Nesse momento, Pedro lança um olhar de desaprovação para os outros discípulos, como quem dissesse: o que é que vocês pensam que são para fazer o nosso mestre, para deixar nosso mestre lavar os vossos pés? Aqui está aparecendo. Só essa que não apareceu? Então eu volto, né? Eu volto na narrativa. Fica melhor para mim. Gente, para não atrapalhar depois da filmagem, eu vou voltar a essa falinha, tá? No livro Boa Nova, nós temos uma mensagem que diz o seguinte, que é em relação àquela cerimônia de lava-pés. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. E chegando sua vez, disse: nunca me lavarás os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Então, nesse momento, Pedro lança um olhar de desaprovação, um olhar de desprezo para os seus colegas, discípulos, como quem perguntasse: o que é que vocês pensam que são para deixar o nosso mestre lavar vossos pés? E o que é que Jesus, naquele momento, estava querendo ensinar para a humanidade? Estava querendo ensinar exatamente a humildade. E Pedro não estava conseguindo pegar aquele recado de Jesus, sendo então, querendo ser mais humilde do que o próprio Cristo. Aí Jesus disse: Pedro,
Não queira ser melhor do que ninguém, do que os seus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho, e eu sei por antecipação que todos vocês estarão dispersos neste momento supremo. E Pedro diz: não posso segui-lo? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então eu não sou homem, por vós darei a minha própria vida. E Pedro continua dizendo: então, Senhor, será que eu sou um mau espírito, um espírito endurecido a esse ponto, eu não sou digno da sua confiança? E Jesus diz: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Se fosse hoje, Jesus diria, bateria nas costas de Pedro e falaria: Pedro, menos um pouquinho, você não é tudo isso que está pensando. Mas Jesus era muito educado e disse lá: a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que, ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E digo mais, Pedro, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, observem bem, meus irmãos, como essa frase é muito pesada. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Será que nós podemos dizer que Pedro estava mentindo, estava sendo falso com Jesus? Não, ele estava sendo verdadeiro. Será que ele não amava Jesus? Ele amava Jesus. Será que ele não era fiel ao Cristo? Ele era fiel. Será que ele era perverso? Ele não era perverso. Ele era um exemplo de pessoa. Pedro estava convicto de tudo aquilo que ele faria em todos os momentos da vida de Cristo. Ele tinha certeza de tudo aquilo que ele fazia, que ele faria. Então, após a morte, a prisão de Jesus, ele foi levado ao Sinédrio, lá na Suprema Corte de Jerusalém. E o Sinédrio era composto por sacerdotes, os escribas, que eram os escrivães da época, e os anciãos, que era o pessoal que tinha o poder financeiro. Então, eles decidiriam ali quando eles iriam matar Jesus, porque já estava decidido que iriam matar Jesus. Eles decidiriam quando e como, para que não resultaria num problema político mais sério. Então, nesse momento, 2 discípulos acompanhavam Jesus. Os outros 9 já estavam fora, nem apareceram. Estavam lá João e Pedro, naquele momento. No momento que eles entram na casa de Caifás, e Caifás, ele era o sumo sacerdote, ele era o chefe maior, tinha o posto mais alto religioso daquela época. No momento em que eles entram na casa de Caifás, João fica para fora. Dizem uns que João foi avisar os outros discípulos. E outros livros dizem que João não conseguiu entrar porque ele estava com medo de morrer. Então Pedro entrou, se apertou naquela multidão, naquela pequena multidão, e entrou com Jesus. E permaneceu próximo de Jesus. Embora Jesus estivesse no andar de cima, existia uma certa visão para quem estava lá embaixo, e Pedro sempre olhando para Jesus. E a noite era muito fria, e num determinado momento, Pedro se aconchegou numa fogueira que existia no meio daquele recinto. E quando ele se abaixou, aparece uma mulher e disse: eu te conheço, você é um daqueles. E ele olha para a mulher e fala: mulher, eu não te conheço. Dali a pouquinho ele volta, se esconde atrás de um pilar e fica na sombra. Dali a pouco passa então um guarda e fala: você é um deles. Ele fala: eu não sei do que é que você está dizendo. E por último, passa um outro guarda e fala: esse é um deles. Eu vi quando ele entrou com o prisioneiro. Vejam que ele é um galileu. Vejam o sotaque de galileu que ele tem. Ele estava com o prisioneiro. E Jesus fala: eu não sei o que você está dizendo. Após a terceira negativa de Pedro, ele ouviu o galo cantar. Ele olhou para o andar de cima, viu Jesus com um olhar melancólico, com um olhar triste, mas nunca com um olhar de censura.
Melancólico por quê? Porque ele viu as suas previsões serem confirmadas. Pedro olha para Jesus, percebe o recado que Jesus está dando, e Pedro sai daquele recinto e chora amargamente, de acordo com as Escrituras. Chora. Então, naquele momento, Pedro, ele foi o protagonista, ele foi o ator principal de um dos momentos mais significativos dos evangelhos. Por quê? Porque ele percebeu, ele se deu conta que existe um abismo entre aquilo que nós idealizamos ser e aquilo que nós efetivamente fazemos nas situações em que somos colocados à prova. Então, vou repetir. Pedro foi o protagonista, foi o ator principal de um dos momentos mais significativos do Evangelho, nos dando conta do abismo que existe entre aquilo que nós idealizamos ser, aquilo que nós pregamos e aquilo que efetivamente nós fazemos no momento em que a coisa aperta, em que nós somos colocados à prova. Pedro achava que sabia exatamente aquilo que ele ia fazer em todo o processo de martírio de Jesus. No entanto, ele sucumbiu vergonhosamente, não pensando duas vezes em mentir, por 3 situações seguidas. E ele descobriu, então, que ele era frágil. Nesse momento, então, ele se lembra daquilo que Jesus disse poucos momentos atrás: vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Bom, então, o objetivo da nossa fala é, em primeiro lugar, fazermos uma reflexão a respeito da fragilidade da condição humana. É levar a cada um de nós identificarmos as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas intenções, como seres em construção que somos, como seres ainda incompletos, do ponto de vista moral e do ponto de vista material. Todos nós somos frágeis. Muitas vezes o nosso ponto fraco está centrado no egoísmo, outras vezes na vaidade, outras vezes no orgulho, na paciência, na intolerância, na dificuldade em perdoar, na necessidade de revanche, em assuntos relacionados ao sexo, do dinheiro. Muitas vezes eu sou uma pessoa perfeita, mas não venha fazer negócio comigo porque eu prejudico vocês. Meu ponto frágil, então, é o dinheiro. Então, a finalidade da nossa fala seria levá-los a meditar a respeito dessa questão da fragilidade de cada um. E o segundo ponto, então, o segundo objetivo, então, seria nós fazermos uma reflexão a respeito da maledicência, como nossa irmãzinha falou aqui na oração inicial. A maledicência. Maledicência nos leva a culpar, a julgar as pessoas que sucumbem frente às suas fragilidades. As fragilidades morais, aquela pessoa que matou, aquela pessoa que traficou, aquela pessoa que roubou, aquela pessoa que adulterou e assim por diante. Todas as vezes em que eu me refiro a adultério, eu não me refiro, em primeiro lugar, à questão da conjunção carnal. Se nós procurarmos no dicionário, adulterar significa enganar. Então, se eu tiver um restaurante e lá no meu cardápio eu coloco filé com alguma coisa e vocês vão lá e eu sirvo uma outra comida, uma outra carne, eu estou adulterando. Se eu tiver um posto de gasolina e estou lá colocando solvente no tanque e vendendo para vocês como gasolina, eu estou adulterando. Se o Toninho fizer os pães dele lá fora, falar que tem gergelim em cima e tiver semente de um capim, ele está adulterando. Então, todas as vezes que nós fazemos algo que não corresponde à verdade, que nós enganamos, nós estamos, então, adulterando. Mas você está dizendo que eu aponto a falha de uma pessoa,
Você está querendo dizer que eu sou igual àquela pessoa que está presa lá na penitenciária? É, igualzinho. Porque se nós não fôssemos iguais, se nós não pertencêssemos à mesma faixa moral, ao mesmo calibre moral, à mesma envergadura moral, nós não estaríamos aqui na Terra. Se nós fôssemos um pouquinho melhores, a gente estaria no andar de cima. Tirando, então, aquelas pessoas que vêm como missionários. Chico Xavier morou aqui e era um missionário. Então, quando nós apontamos lá para uma pessoa que fez alguma coisa, nós temos esse direito? Nós não temos o direito. Por quê? Porque eu não sei as condições que forçaram essa pessoa a fazer aquilo. Nós não estamos na pele dela. Eu já dei esse exemplo uma vez aqui. Imaginem que eu esteja desempregado há algum tempo, eu estou sem energia em casa, eu estou sem água em casa, eu não tenho como tomar banho porque não tem jeito, eu procurei emprego o dia inteiro, estou com fome, meus filhos estão com fome, estão doentes, eu não posso comprar remédio, e me aparece a Dona Ivete, então, fala, Giroto, eu sei que você está numa pindaíba danada, você está precisando de dinheiro. Eu tenho uma bolsinha ali, que eu estou precisando levar essa bolsinha para São Paulo. Você quer ganhar R$4.000? Eu te dou R$2.000 agora, você vai para São Paulo, compra suas passagens de ida e de volta. Chegando em São Paulo, alguém vai te chamar pelo nome e vai falar que a encomenda é dela. E lá ela vai te dar mais R$2.000. Quantas pessoas que carregaram essas bolsinhas com droga estão presas nas penitenciárias e nós ficamos apontando como sendo pessoas de má índole? O que será que o Giroto faria se tivesse nessas condições? Eu acho que eu não faria diferente. Eu acho que eu não faria essa viagem. Mas eu não sei, porque eu nunca passei por essa experiência. Graças a Deus eu nunca passei fome, eu nunca tive dificuldades em comprar um remédio, eu nunca passei frio. Eu não sei os motivos que levaram ou que levam as pessoas a fazerem isso. O que a gente sabe, então, é que nós não temos o direito moral de criticar ninguém. Então, essa é a nossa segunda reflexão. E por falar em maledicência, nós vamos lá para o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala daquela época, então, onde os escribas e os fariseus estavam indignados com Jesus, estavam incomodados, porque Jesus estava se aproximando dos publicanos, que eram tidos pessoas de má índole. Eles eram altamente fiéis às leis de Moisés, eram severos com os outros e eram tolerantes para com eles. Ou seja, eles seguiam rigorosamente as leis de Moisés para os outros, para eles não. Eram altamente hipócritas e altamente maledicentes. Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Foi no momento em que eles foram na casa de um dos fariseus e sentaram para comer. E Jesus disse, não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Jesus sabia que era uma questão de higiene e lavar as mãos? Claro que sabia. Mas Jesus não dava importância para isso, porque existiam coisas mais importantes para serem ensinadas aos homens. Então, quando se fala em maledicência, nós pegamos um viés lá do Livro dos Espíritos, na questão 903, que faz a seguinte indagação. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ou seja, é feio ficar falando da vida dos outros? E os Espíritos respondem, incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Será faltar com a caridade, porque nós não temos o direito de apontar o defeito dos outros. No entanto, se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los
tal estudo poderá ser-lhes de grande utilidade. Então, se nós estivermos num grupo fechado, por exemplo, na nossa família, e pegarmos um exemplo de alguém que esteja tendo uma conduta errada, e falarmos, olha, gente, aquela pessoa está tendo uma conduta errada, nós vamos observar essa falha dela, não para apontar, não para denigrir, não para criticar, nós vamos aproveitar essa conduta da pessoa para nós obtermos um aprendizado, para nós não fazermos isso, não fazermos então o que essa pessoa está fazendo. Então aí nós não temos a analisar o defeito dos outros, de acordo com o Livro dos Espíritos, é muito proveitoso. O que fez Pedro depois que o galo cantou? Ele percebeu que havia mais fragilidades do que pensava, ele saiu, chorou, se refez, usou, acima de tudo, a humildade em reconhecer seus erros, fez o exame de consciência, fez um autoconhecimento e voltou à linha de centro da vida. Ele fez o exame de consciência e voltou a apoiar Cristo, e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. E por ser cristão, ele foi pego, mais tarde, e foi crucificado. E no momento da crucificação, ele pediu para que os algozes o colocassem de cabeça para baixo, em gesto de humildade, no sentido de que ele não fosse de forma nenhuma confundido com Cristo. Porque Cristo foi crucificado, e se ele fosse crucificado da mesma forma, ele achava que ele não era merecedor. Então ele pediu para que crucificassem de cabeça para baixo. Então, meus irmãos, quando nós deitarmos lá no nosso travesseiro hoje, num dia de frio, gostoso, a gente vai dar uma tarefinha para todo mundo. Quais são as minhas fragilidades? Cada um de nós, vamos pensar. Será que a minha fragilidade está lá no campo do egoísmo? Será que está no orgulho? Será que o meu ponto fraco está na dificuldade que eu tenho em perdoar? Será que está naquela vontade que eu tenho de revanchismo? Será que está no ponto sexual? Será que está no dinheiro? Eu convido vocês então a fazerem uma pequena reflexão a respeito disso. O que é que eu faço depois que eu identifico as minhas fragilidades? Será que eu identifico e fica por isso mesmo? Ou eu identifico e tento corrigir todos os dias? Será que eu uso aquela tática do Santo Agostinho, que todos os dias ele fazia uma reflexão, colocava na balança aquilo que havia feito de bom, aquilo que ele não havia feito de bom e aquilo que ele havia deixado de fazer de bom por conta da omissão. Porque a omissão é uma porta aberta para que o mal se instale. Em terceiro, então, o que é que eu faço para me precaver das minhas fragilidades? E aí, então, vem uma dica evangélica. Vigiai e orai. Lá no Pai Nosso diz, não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Por quê? Porque nós temos que o tempo inteiro estar ligados com a espiritualidade, para que eu não entre em tentação, para que eu não caia nas minhas fragilidades, e normalmente as minhas fragilidades estão relacionadas com as provas que eu tenho que passar aqui na Terra. Se eu vim aqui para resolver uma questão no sentido de honestidade, logicamente que vai aparecer situações em que eu vou ter que provar a minha honestidade, a minha moralidade, e assim por diante. Então, meus irmãos, para terminar, nós temos aqui um textozinho da Joana de Ângeles que diz o seguinte: enfrenta as tentações com rigidez moral. Veja que máxima da doutrina espírita, rigidez moral. Em paz de espírito. Ela te ajuda a vencer as limitações, as fragilidades, o egoísmo, a presunção orgulhosa. Descobre-te frágil como realmente és e adquire forças para serem seres resistentes contra o mal que ainda existe em ti. Mesmo Jesus, o sábio por excelência, foi tentado ensinando-nos que, se a tentação é um fenômeno humano, a resistência contra o mal é uma conquista divina. E essa resistência contra o mal está no fato de vigiarmos, de estarmos alertas o tempo inteiro.
E dessa forma, quem sabe a gente consiga sair desse mundo cumprindo as nossas provas, cumprindo muitas vezes as nossas expiações, e quando voltarmos ao plano espiritual, quem sabe a gente consiga estar um degrauzinho um pouquinho acima e cumprindo com a obrigação, contrato, com o compromisso que nós temos com a espiritualidade superior. Era o que tinha para hoje então, meus irmãos. Muito obrigado por tudo. Que a paz, que o amor de Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, mentor espiritual dessa casa, espíritos protetores, anjos de guarda de cada um de nós aqui presentes, espíritos do bem, proteja-nos, inspire-nos no bem, derrame vossas bênçãos de paz, de luz, de compreensão, de sabedoria, de esperança, de entendimento e, sobretudo, derrame as vossas bênçãos de amor sobre todos nós aqui presentes, para que possamos vencer as nossas provas com dignidade, com respeito ao próximo, e que dessa forma nós possamos lentamente evoluir nessa longa caminhada evolutiva que temos pela frente. Estejam todos conosco, nos orientando, nos intuindo hoje e sempre. Que assim seja.